Alunos do sétimo ano, sou a professora Isabel, nossa aula de História. Agora nós vamos falar um pouquinho da história do nosso Brasil, né? Mas antes de falar da história do Brasil, a gente tem que entender o que foram as grandes navegações. Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. A expansão marítima. A expansão marítima, gente, foi um movimento que ocorreu na Europa a partir do século XVI, quando os países europeus eles lançaram na conquista dos mares. Então, vários fatores estimularam a essas conquistas, tá? Entre eles, a questão da catequese, pois a Igreja Católica, gente, ela tinha perdido muitos fiéis com o que a gente já conheceu na nossa aula anterior, que foi a Reforma Protestante, certo? E aí houveram vários fatores, né, que favoreceram a essas grandes navegações. As tecnologias, né, de navegação, tá? Elas estavam em grande grau de avanço. Alguns inventos, como a bússola, o astrolábio, né, a própria caravela, né, tornaram as viagens mais seguras, tá? Os reis, gente, eles desejavam conquistar novas terras, porque era a base do mercantilismo europeu na Europa. A criação de colônias podia significar o aumento de riquezas e a possibilidade de acumular metais preciosos. Então, essa era uma também das intenções. E aí, a busca por especiarias, né? A busca por essas especiarias, tá, gente, que eram esses temperos, né, como canela, cravo, pimenta do reino, esses produtos, eles custavam muito caro, né? Então, ele também foram das principais causas da expansão marítima, à procura dessas especiarias, tá? Podemos dizer, ó, que o grande fator motivacional para essas viagens era encontrar uma nova rota para se chegar às Índias, porque era lá onde se encontravam as especiarias. Traziam para a Europa e ganhavam muito dinheiro com isso, né? Um alto lucro. E aí tinha as rotas, né, das especiarias, né? No decorrer do século XV, as rotas mais conhecidas para buscar as especiarias eram as rotas por terra ou via mar Mediterrâneo. A rota por terra, gente, era dominada pelos árabes, tá? Os árabes muçulmanos. Além disso, o percurso, gente, era muito longo, né? E aí desestimulava a burguesia, que era também a investidora, né, dessa expansão. A rota pelo mar Mediterrâneo, ela era dominada pelos italianos, né, especialmente pelas cidades marítimas de Gênova e de Veneza. Assim, cabia aos navegadores o quê? Buscar uma nova alternativa. A escolha foi o Oceano Atlântico. E a gente não pode deixar de falar dos riscos de navegação, né? Navegar no Oceano Atlântico, gente, não era uma tarefa fácil. Esse oceano era conhecido como o Mar Tenebroso, pois havia a ideia de que era habitado por monstros marinhos, né? A questão das superstições mesmo, né? Eles achavam que aquele mar, ele realmente possuía coisas sobrenaturais, né? Além disso, tinha alguns que acreditavam na ideia da Terra plana. Assim, quando chegasse a um determinado local, eles cairiam no abismo sem fim. Por que tudo isso? Porque muitas expedições, né, não voltavam. Né? Então, surgiam várias hipóteses para o desaparecimento dessas embarcações, tá? Então, além das superstições, os navegadores enfrentavam outras ameaças. Problemas como fome, sede, doenças, as tempestades, até os mosquitos ofereciam perigos. Desta forma, as embarcações que partiram, poucas voltaram, né? Como eu acabei de falar, por isso que surgiam essas várias hipóteses para o desaparecimento dessas embarcações.
O pioneirismo português, gente. Então, a gente não pode deixar de falar que Portugal foi um dos primeiros países assim investir nessas grandes navegações, tá? Portugal foi uma das primeiras monarquias nacionais, então tinha-se a intenção do rei, né, de conquistar, de expandir e também de adquirir mais riqueza. Tá? A outra questão também para esse pioneirismo foi a experiência, né, dos navegadores, principalmente porque eles já pescavam bacalhau, né? Isso ajudou bastante Portugal, né? Esse país tinha um litoral também voltado para o Oceano Atlântico. As caravelas, né? Essa invenção foi bastante útil porque as caravelas eram mais leves, né? E isso favorecia a navegação, né? A questão da leveza da embarcação. E o investimento de capital vindo da burguesia, né? Essa classe social, né? Que tinha interesse, né, em lucros, né? Que queria, na verdade, obter grandes lucros com esse negócio. Outra questão também foi a escola de Sagres, tá? Portugal foi o primeiro país que, sim, construiu, né, uma escola de navegadores, né? Uma escola náutica, certo? Então, tudo isso favoreceu a Portugal. E as navegações portuguesas, né? Primeiramente com Bartolomeu Dias, né, que ele chegou ao sul da África em 1488, no local denominado como Cabo das Tormentas, né? Este local depois foi chamado de Cabo da Boa Esperança. Posteriormente, Vasco da Gama foi o primeiro navegador a atingir a Índia, em 1498. Ele trouxe um grande carregamento de especiarias, gente. Então, aquilo ali motivou realmente a volta, né, às Índias. Mas teria que se encontrar uma outra rota, né, para chegar à Índia. No caso, às Índias, né? Então, Pedro Álvares Cabral, né, saiu de Portugal em março de 1500 com 13 caravelas, tá? No dia 22 de abril de 1500, os portugueses avistam um monte, né, a qual denominaram Monte Pascoal, né, porque era domingo de Páscoa, hoje localizado no Porto Seguro, na Bahia. Vários documentos foram escritos, né? Então, esses documentos são os documentos que falam, né, dos relatos dessa chegada aqui ao Brasil, tá? O escrivão Pero Vaz de Caminha, ele escreveu uma carta, e essa carta, gente, falando, né, de como é que era, de todos os aspectos naturais, né, os aspectos gerais do Brasil. E essa carta foi até como se fosse uma certidão de nascimento do nosso Brasil, certo? Então, é ali que está escrito a visão dos europeus quando aqui chegaram. Após 8 dias nas novas terras portuguesas, eles seguiram até a Índia. A ideia predominante atualmente é que esta vinda do Brasil foi intencional. E também temos as navegações espanholas, né? A Espanha, ela entrou atrasada em relação a Portugal, né, na conquista dos mares, pois ela estava expulsando os muçulmanos do seu território, né, na chamada Reconquista. Conscientes desse atraso, os reis católicos Fernando e Isabel contrataram navegadores espanhóis e de outras nacionalidades, tá? Para navegar em nome da coroa espanhola. Cristóvão Colombo, gente, ele era genovês, né? Ele não era espanhol, mas ele navegou em nome da coroa espanhola. Ele propôs a chegada na Índia, navegando em sentido oeste, mas o que aconteceu? Ele acabou chegando à América em 1492. Fernão de Magalhães era português, mas navegava também pela Espanha. Ele comandou a expedição que efetuou a primeira circunnavegação do planeta, partindo em 1519. E aí a divisão do mundo, né? Essas terras foram chamadas de Novo Mundo, né? Eram terras que, para eles, eram consideradas novas. E aí entrou a disputa, né, entre espanhóis e portugueses,
na colonização, né, na colonização dessas terras. O que aconteceu? Primeiramente, eles assinaram a Bula Intercosteira, foi assinada em 1493 pelo Papa Alexandre VI, para dividir a questão das terras, né? Para eles encontradas, né? Através do meridiano situado a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, né? Portugal não se beneficiou, não achava que não estava correta essa divisão, né? E aí ele exigiu um novo documento, né? Dividindo mais precisamente essas terras. Aí, em 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que estabelecia um meridiano situado a 370 léguas do Cabo Verde. Então, o Tratado de Tordesilhas foi a divisão dessas terras encontradas pelos europeus, né? Encontradas entre aspas, que lembrando sim que as terras já haviam habitantes, tá? E foi dominada, né, essas terras, na verdade. E aí tá aqui a imagem da divisão do Tratado de Tordesilhas. Bem, gente, essa não foi nossa aula de hoje. Próxima aula nós vamos continuar ainda, né, falando sobre a continuação dessa chegada desses europeus aqui na América, tá certo? Bons estudos, até a próxima aula.